Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é Victor Moraes e seja bem-vindo ao canal que te mantém mais atualizado sobre o mundo dos Star Atlas e o mundo dos NFT Games em geral. E hoje eu estou muito animado porque o Star Atlas ele está prestes a lançar o Sage, que é justamente uma atualização que a gente vem esperando há muito tempo. Então se você me acompanha, você já sabe o que é que isso significa e já pode deixar aquele like. E se você não me acompanha ainda, considere deixar esse like só se você gostar do conteúdo. Se vocês me acompanham ou se vão passar a acompanhar, vocês já estão devidamente atualizados sobre qual é a posição do Star Atlas nesse momento. Se você ainda não sabe, eu vou deixar um card aqui para você tomar conhecimento qual é a posição do Star Atlas em relação ao mercado e em relação também aos seus players. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Manual do Sage. Vamos iniciar a Golden Era, que é justamente uma série de atualizações que o Star Atlas vai trazer para o seu primeiro game com uma economia completa. Vai ser um game que eu acredito que vai ser um dos primeiros games de verdade que você vai ter 100% da sua propriedade digital lá no game. Se você é novato e está curioso para saber, vem comigo. O jogo está para ser lançado no final do ano na DevNet e vai ser lançado no primeiro trimestre de 2023 na Mainnet. E hoje você vai saber coisas como a economia do Sage, o Score versus o Sage, para que vão servir os 4 R's no game. Os 4 R's são comida, combustível, toolkit e munição. Esses elementos a gente já usa para reabastecer as naves no Score e agora a gente vai saber para que serve no Sage. Também a relação de Atlas, como é que a gente vai ganhar Atlas nesse processo, a relação do Marketplace e a DAO nesse ecossistema todo, assim como mecânicas da economia do jogo, mineração, riquezas de recursos, escassez de recursos, até também o tamanho da nave, o quão a sua nave preciosa que você comprou vai influenciar e quanto vai ser o ganho de cada nave no Sage. Se você comprou uma nave XX Small ou se você comprou uma nave de tamanho médio, tudo isso vai influenciar bastante no jogo. Então fica comigo que essa é a parte 1 do guia definitivo do Sage. Eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes porque, como você vai ver, o documento é bem extenso e tem vários detalhes que eu não posso deixar passar. Então, prepara a pipoca, prepara o caderninho aqui que a gente vai tomar várias conclusões em relação a tudo que a gente vem passando e todo mundo vai poder aplicar no Sage agora. Então, para quem acompanha o Star Atlas comigo, sabe que a gente está entrando em uma Golden Era. O que significa essa Golden Era? É justamente o significado de Sage, que é a abreviação de Star Atlas Golden Era. Vamos direto ao assunto. A economia Sage vai ser marcada pela emissão e produção de recursos. O Atlas vai ter mais dinamismo no papel dela no Sage. Isso tudo determinado pelas escolhas dos jogadores. Alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos por atividades como mineração, artesanato, que é manufatura, né? E produção. Não esquecendo de combate. Então você vai ter que fazer esses tipos de atividades para participar da economia real do jogo e desenvolver estratégias para assumir impérios econômicos dentro do game, se assim você desejar. Então são muitas maneiras de jogar o Sage. Então não vai ser um jogo engessado onde você vai poder fazer só de uma maneira. E tudo isso para você participar do ecossistema econômico. E com essas ferramentas você vai poder escolher a sua própria aventura com uma jogabilidade divertida. Retornos constantes, como a do Score atualmente, não serão mais garantidos no Sage. Os jogadores vão ganhar ou perder com base nas suas decisões de jogo, habilidades e talvez um pouco de sorte. E várias dessas decisões terão impactos compostos ao longo do tempo. Nesse documento eles mostram aqui a diferença do Score versus o Sage, né? Então tem algumas diferenças aqui que a gente precisa falar. Embora os ganhos do Atlas sejam baseados no esforço também no Sage, não prevemos uma grande disparidade na emissões de Atlas médio por jogador. Também não haverá alterações no protocolo de desbloqueio de Atlas. E a queima dos 4 R's, galera, guarda aí. Os 4 R's são comida, combustíveis, munição e toolkit. Esse nome vai ser bastante falado durante o vídeo. Então a queima dos 4 R's serão variáveis no Sage, não mais constantes como é no Score. Os jogadores poderão levar as suas frotas em grandes redes de sistemas, que é o universo do Star Atlas. Então aqui já fica diferente, né? Aqui a gente consegue ver
o que o Score tem e o que o Sage vai ter. E a partir da frota livre, já começa aí a disparidade, onde o Sage vai estar incluso em quase tudo. Então vai ter mineração, os jogadores agora podem extrair recursos dos planetas, manufatura, os jogadores podem transformar recursos que eles mineram em ativos mais úteis, como os 4Rs e materiais de utilização nas suas Starbases. Starbases também é uma palavra que você deve guardar. Os jogadores também vão poder participar de combates e ter consequências por conta disso. Interações com nave, os jogadores podem agora gerenciar as cargas, configuração e localização geográfica da sua frota no universo Star Atlas. E também agora a gente vai começar a interagir com a Starbase, promovendo a dimensionalidade no mundo digital Star Atlas. Além também de, obviamente, o livre mercado de recursos, onde os jogadores agora podem produzir e negociar ativos que encontraram no mundo do Star Atlas. Ou seja, temos um jogo. Além também de produzir os 4Rs através de mineração do Sage. Os 4Rs, repetindo, lembra aí. Comida, combustível, munição e toolkits. Vamos, obviamente, falar dos 4Rs. Então a gente vai poder ter uma boa quantidade dos 4Rs através da jogabilidade do Sage. Os 4Rs irão subsidiar seus custos no Score, abastecendo suas naves. Ou seja, você pode jogar no Sage para abastecer o Score, mas daqui a pouco a gente fala disso. 4Rs que a gente tem que comprar para reabastecer as nossas frotas no Score vão ter outros desdobramentos no Sage, como por exemplo a captação de hidrogênio dentro do Sage para converter em combustível, coisas que a gente não pode fazer ainda. Então a gente já consegue ver aí que a gente vai precisar minerar hidrogênio para conseguir combustível. E por aí vai, tá? É como um jogo comum, RPG, MMO. Você vai minerando os itens até refiná-los e conseguirem itens mais valiosos. Isso reduzirá a quantidade de R4s adquiridos com o Atlas na economia do Score. Coisas que a gente já faz, né? E eventualmente os 4Rs vão parar de ser vendidos pelo mercado. Então caberá da gente, jogadores, de sermos produtivos e gerar 4Rs suficientes para abastecer as nossas naves no Score e no Sage, tá? E também servir de fornecedores para quem quiser abastecer só no Score e não quiser jogar o Sage. Então eles dão um gráfico interessante para a gente aqui, tá? Que a gente vai discutir ali agora, que são as barras cinzas atuais, que significam os rendimentos de Atlas para cada classe de naves no Score, comparadas às barras douradas, que são os rendimentos que a gente vai ter no Sage, tá? Então a gente consegue ver aqui que tem uma certa disparidade quando a gente vai aumentando as naves aqui, vai ficando maior a produção com o Sage e sem o Sage. Com o Sage é a barra dourada, laranja pra gente aqui, e sem o Sage a barra cinza, tá? A gente consegue ver bem aqui que de uma XX Small para uma Small a diferença é bem grande, e de uma Small ela tá bem pequena aqui, se fosse comparar ao médio, por exemplo. Só que de um médio para uma Commander, a disparidade é bem grande, né? Parte aqui de quase 0 para quase 4.000 de disparidade entre uma X-Small e uma Commander. E assim vai. Então, na categoria das pequenas, a Small, ela chega ali perto de 40 e vai crescendo de acordo com as suas naves. Quanto maior ela for, mais capacidade ela tem de ganhos líquidos de Atlas no Sage. E lembrando que esse documento foi revisado e traduzido por Malvis, tá? Da Espaço Contínuo. Então, a gente vai ver agora qual é a relação que a gente vai ter com o Atlas, como é que a gente vai ganhar com o Atlas. As recompensas em Atlas serão semelhantes ao Score, então quanto maior a nave, maior a quantidade de Atlas ganho. Só que agora vão entrar novas variáveis, como as atividades de jogador. Então, quanto mais você contribuir para a facção, mais Atlas você vai ganhar. Se sua contribuição for alta em relação aos seus pares, mais uma parte da torta você vai ganhar. Ou seja, se você contribuiu ali 1% para com a sua facção, ali na construção de Starbase, entre outras coisas, você vai ter 1% de todo o ganho da sua facção. O que é muito bom, né? Porque aí força todo mundo a trabalhar em conjunto e vai ter lá meritocracias de você contribuiu 1% para a evolução da sua facção, você vai ganhar 1% do lucro em Atlas de toda a facção. Então, dito isso, a classe e a característica das naves dominam muito a contribuição e recompensa em Atlas no Sage. Então, dependendo da nave e da classe que ela estiver, mais você vai lucrar. Por exemplo,
uma nave XX Small pode exigir 250 vezes a quantidade de tempo para jogar e para ganhar o que uma nave Commander poderia em um determinado período de tempo. Isso é bom e ruim, né? Porque, por exemplo, uma nave XX Small, ela custa muito menos que 250 vezes uma nave Commander. Então tem uma diferençazinha ali que também incentiva quem tem as naves menores a produzir também. Mas isso daqui a pouco a gente fala. Então a intenção do time é depreciar o score, tá? Então cada vez vai ficando mais difícil ter um rendimento ali no score, justamente por isso que a gente vem falando, né? Sobre a manufatura dos jogadores do Sage, que vai, a um dado momento, engolir o score, ou vender para quem tiver ainda no score. Então a produção de atualizações e de materiais de Starbase e muitos outros de materiais de jogo que vão poder ser vendidos nos mercados galácticos. Cada pessoa disposta a gastar um determinado tempo produzido vai vender para outra pessoa que não está disposta a gastar esse tempo, mas está disposta a gastar recursos Atlas para obter sem fazer o mesmo trabalho. Justo. Duas maneiras principais de ganhar Atlas, né? Baseado no esforço e baseado também na sua participação da economia. Ou seja, no esforço, quanto mais você jogar, você vai ganhar, e na participação da economia, quanto melhor você jogar, mais você vai ganhar. Então, avançando aqui para o Marketplace e a DAO? Nem o Marketplace nem a DAO verão nenhuma mudança direta no Sage, tá? Mas haverá alguns impactos diretos, como a adição de novos recursos, como materiais e atualizações de Starbase, itens e de bônus de nave, como reforços de escudo. Então vão ter outras características ali que vai forçar a galera a comprar alguns itens no Marketplace ou então produzi-las para vender no Marketplace, tá? Galera, os 4Rs, que são os recursos que a gente já vê no Marketplace, eles vão ter um papel essencial no seu balanço e na sua gestão de risco do jogo, tá? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Então você pode vender os 4Rs refinados no mercado, tá? Então você vai iniciar ali produzindo hidrogênio ou outras coisas ali, transformar em combustível, entre outros, para vender no mercado ou usar para financiar suas próprias atividades dentro do jogo. Então isso vai gerar mais contribuição lá para o lock de Atlas e Polis. Essa transição para uma economia funcional e independente Passa pelos 4S, como a gente já vem falando, produzidos e vendidos pelos jogadores e blá blá blá. Até que a DAO interrompa as vendas primárias dos 4Rs. Por isso a gente falou aqui tanto dos 4Rs e ainda vai falar, porque a DAO vai parar de vender os 4Rs. Os 4Rs vão ficar para os jogadores fazerem e refinarem para vender ou usarem dentro do jogo. Tá? E nesse processo aí de venda dos 4Rs pela DAO, a DAO recebeu 1/3 de todas as taxas de transação do mercado, ou seja, 33,3333%. Aqui fala basicamente o que a gente já falou, tá? Que a DAO vai deixar de vender os 4Rs por um preço fixo de oferta infinita no Marketplace, coisas que a gente já consegue ver no Marketplace, né? E vamos agora para uma parte muito importante, que é a mecânica da economia do jogo. E para isso eu peço que você deixe o seu like logo, porque eu sei que eu já consegui te ajudar bastante de como é que você vai encarar o jogo do Star Atlas, mas ainda tem muita coisa bacana por vir e a gente vai comentar sobre esses 4Rs, tá? Que vai ser essencial você ter alguns deles a mais do que outros. Então, para saber disso, fica aí até o final. Compartilha para a galera que está animada em jogar o Star Atlas, tá? Então a equipe espera que a economia ela cresça indefinidamente, né? Isso seria ideal. E a economia ela cresce à medida que o Star Atlas cresce como game e também à medida que os jogadores eles descobrem novas maneiras de se comportar dentro do jogo e otimizar os processos econômicos. Enquanto melhor você fica no Sage, mais você faz girar a economia, mais você ganha Atlas, mais você gera recursos e assim vai. Mas tem coisas que a gente precisa levar em consideração, como as áreas economicamente mais abundantes no universo de Star Atlas também podem ser e vão ser as áreas mais perigosas. Ou seja, se a gente achou um diamante lá no meio do universo, como o jogo vai estar 100% na blockchain, outras pessoas vão saber que a gente achou e aí vai iniciar uma busca para quem se prepara melhor para alcançar a aquisição desse bem. Então a gente não pode se comportar de maneira individual, por isso a gente vai se comportar em clã.
eu recomendo primeiro que você entre na nossa comunidade Esta Atlas Brasil e depois no nosso clã Espaço Contínuo, onde a gente vai traçar essas estratégias para otimizar os nossos ganhos e ter a melhor estratégia para a gente pegar os melhores recursos. Então, quanto mais competição no Esta Atlas, maior a recompensa, mas também maiores os riscos. Vamos agora para um tema muito importante também, que é a mineração. E tem alguns conceitos aqui que a gente precisa prestar atenção, como de escassez. A mineração é limitada por pura escassez. Escassez não deve ser confundida com quantidade disponível. Eles vão explicar. Tomamos a abordagem chamada tamanho do canudo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o recurso é limitado apenas pela velocidade com que ele pode ser extraído. O recurso mais escasso é o recurso mais demorado de ser extraído, não o que tem menos quantidade. A escassez determina esta velocidade. Então, quanto mais escasso, mais lento. E aqui a gente vai para um conceito de dureza, tá? Então, eu estou mostrando esse gráfico para vocês aqui, mas calma que eu vou explicar ele melhor. Mas aqui você já pega esse conceito de dureza, justamente a proporção de como a sua nave vai performar. Então, quanto maior ela é, mais camadas ela pode atingir de extração de recursos. Vou explicar melhor. Então, vamos para a riqueza de recursos, que aí você pode entender. Daqui a pouco a gente volta aqui nesse gráfico, que você vai entender melhor. Então, vai influenciar na dificuldade onde você vai extrair os recursos e vai impactar na taxa de aquisição, que pode ser, por exemplo, o caso de um recurso que seja quase impossível de se encontrar, mas depois de encontrá-lo, o suprimento é abundante. É aquele esquema de escassez que a gente acabou de falar. E a dificuldade em adquirir esse recurso deve-se inteiramente à caça. É como se fosse uma agulha no palheiro. Se tiver um item muito escasso ali, ele vai ser muito difícil de encontrar. Mas caso você encontre, você pode chamar a sua galera do clã, no caso a nossa, se você escolher a EC como seu clã, para minerar os recursos, porque eles vão ser abundantes. A dificuldade está em você achar o recurso e não de você minerar. E lembre-se, uma vez que você encontra esse belo recurso, indivíduos de moral duvidosas podem estar ganhando tempo para obter esses recursos de maneira mais fácil. Ou seja, vamos lá na prática. Você acha lá o diamante. Tô rico, vou chamar o pessoal ali. No meio de você tá lá digitando, né, o número da sua galera, tem um cara lá de outra facção que já achou esse recurso, que tá lá com a nave Commander, por exemplo, só esperando sua galera vir pra emboscar todo mundo, pra destruir o seu clã e pegar todos os recursos. Ou seja, eles saem de lá com loot das naves do seu clã e também com recursos lá de boa para eles conseguirem extrair, já que vai ser abundante. Então, tomar cuidado com isso. Como a gente viu, a galáxia ela vai ser grande, tá? E vão ter passagens chamadas Star Path, que alguns sistemas são muito difíceis de alcançar, ou seja, eles têm menos conexão de Warp Line. Isso pode ser traduzido em um componente da nave que se chama Warp Drive, que mede o quanto a sua nave ela pode saltar. Justamente eles estão falando disso agora. E estão mais longe da civilização. Então tem recursos que você só vai poder acessar se você tiver um Warp Drive grande, ou se alguém da sua equipe tiver uma nave grande para comportar as suas naves, e assim todos viajarem para a abundância do recurso que você achou. Então, os sistemas mais difíceis de acessar têm valores mais altos e mais riquezas. Recursos mais raros serão dispersos de forma mais intensa em partes mais ricas da galáxia, ou seja, quanto mais rico o ambiente for, mais distante ele é e mais perigoso também. Os jogadores são motivados a viajar para o espaço profundo para extrair recursos excepcionalmente raros, repletos de poder de fogo e combate, tá? Então, se você estiver disposto a viajar tão longe assim, você saiba que você vai gastar recursos, os 4 R's ali você vai gastar, principalmente combustível e comida, e também vai ter que estar preparado para o combate, então vai ter que usar toolkit e munição. Então falamos mais aqui sobre a escassez dos recursos. Vamos à explicação do tamanho do canudo, né? Você pode ter uma piscina gigante de água ali, toda cheia, né? Como os recursos abundantes lá longe, né? Como a gente vem comentando, mas apenas um pequeno agitador de café para ser extraído. Vamos traduzir aqui para canudo, né? Então você está lá com seu canudinho tentando sugar toda a água de um oceano
que você descobriu. Então talvez não dê certo, porque a sua sede não pode ser saciada como você gostaria. Enquanto você está bufando e bufando naquele canudo, ou seja, lá tentando de qualquer jeito com a nave pequena você minerar um recurso super escasso, super difícil de ser conseguido, lembre-se que um jogador pode estar à espreita só esperando para atacar e pegar sua nave, pegar seus loots e pegar também o recurso. Então a gente tem que ir de bonde, e isso tem relação também com a dureza. Alguns recursos são simplesmente mais difíceis de extrair do que outros. Voltamos aqui para esse gráfico. Então tem recursos que têm uma dureza maior, que vai de dureza 1 até dureza 8, e são mais difíceis mesmo, e só vão poder ser mineradas com facilidade se você tiver uma Commander ou uma Capital Ship. Se você tiver, por exemplo, uma Small Ship, vai ser difícil você minerar produtos com durezas 8, por exemplo. Difícil, quase impossível, porque aqui eu não tô vendo nenhum laranja, né? Então é isso. Voltando aqui, cadê? Sim, alguns recursos são simplesmente mais difíceis de extrair. Então você obtém um rendimento menor por unidade de tempo gasto na sua mineração. Ou seja, você vai demorar mais para minerar recursos mais difíceis, e quanto mais difícil, mais perigoso, e assim vai a cadeia de acontecimentos. Algumas naves elas terão mais facilidade de extrair recursos do que outras, tá? Então cabe a gente decifrar quais são as naves. A gente já sabe que quanto maior essas naves, mais fácil a gente vai poder minerar recursos mais difíceis de ser minerados. As naves maiores são exponencialmente mais eficientes na extração de recursos. Exponencialmente. A gente conhece exponencialmente juros sobre juros. Então, é uma analogia aí que é bom fazer sobre exponencialmente, tá? Tem juros linear e juros compostos que você vai acumulando as porcentagens dos seus ganhos. Então, por exemplo, você tem 100% e você consegue extrair lá 101%. Então, se você extrair mais 1%, você vai extrair esse 1% por cima dos 101% e não por cima dos 100% que você tinha anteriormente. Não sei se vocês conseguiram pegar, mas é basicamente esse efeito aí de exponencialidade. Então, por exemplo, uma Finware Bike ela pode render 6 unidades de ferro. Olha o ferro aí entrando. A cada segundo. Enquanto uma Rainbow Arc, ela consegue minerar cerca de 200 ferros. Tá, então ela vai enfiar 200 ferros dentro dela. Enquanto a gente aqui com a Finware Bike pode enfiar somente 6 unidades de ferro na bikezinha. Então esses números são precisos no momento desse artigo, mas pode mudar, tá? Isso tudo varia. Então, Vitor, vale a pena sair que nem maluco vendendo minhas airbikes, pegar um empréstimo e pegar uma nave maior? Não, e eu vou te falar por que não, tá? Então fica aí. Então, como a gente já sabe, o tamanho da nave será o maior fator de contribuição ao determinar a emissão de recursos de um planeta. Quanto maior a nave, mais recursos com durezas maiores a gente vai poder penetrar e tarali e tarará. Então a riqueza ela afeta apenas as emissões de recursos linearmente. Então foi aquela diferença de linear e exponencial que a gente já comentou. Então a riqueza ela afeta apenas a emissão de recursos linearmente, assim como a dureza. O que exponencia é o tamanho da nave. O tamanho da classe da nave impacta aí, tá vendo aí? O tamanho da nave impacta exponencialmente as emissões do recurso. Uma Commander projetada para extração de recursos, esse projetado aí já abre um alerta que você pode modificar algumas coisas, tá? Para a extração de recursos, poderia superar um XX-Mol por um fator de quase 300 vezes. Isso não significa que você deva vender a sua casa para conseguir uma Commander, já que o valor de uma XX-Mol é maior do que 300 vezes um valor de uma Commander. Como foi anunciado anteriormente, certas naves terão modificadores de formas de módulos e componentes que lhe darão vantagens significativas em relação às naves de sua classe. Então, vai ter naves que você vai mudar lá o módulo e os componentes, e ela vai servir direitinho para você colher os recursos e ter um ganho ali acima da sua classe. Tem aqueles módulos que a gente já vem acompanhando de tempos, né? Tudo isso aí vai ser posto em prática agora. E aí? Vale ou não vale seu like? Eu sei que vocês estão curiosos agora para a parte 2 e a gente vai falar de vários aspectos também, continuando esses aqui, tá? Então
fica ligado aí porque vai sair a parte 2, só que você tem que dar aquele like, compartilhar e tá inscrito no canal, senão você não vai nem receber a parte 2 e vai ficar por isso mesmo, tá? Você vai ficar só com metade ali da informação e não vai poder extrair o máximo do Sage. E para você extrair o máximo do Sage, você vai ter que ficar ligado aí para quando sair a parte 2, que vai sair logo em seguida e vai abordar temas como usabilidade de recursos, a visão de escassez, tá? Que é muito interessante, gerenciamento do recurso, como é que você vai gerenciar, porque a gente aqui do Brasil, a gente é pobre, tá? Então mesmo o rico no Brasil é pobre em relação a, por exemplo, o rico nos Estados Unidos. Então tem uma maneira muito boa de você gerenciar isso e tá tudo aqui no próximo vídeo, tá? Custo de queima de combustível, qual combustível comprar, qual você deve estocar a partir de agora. Aprimoramento e faturamento, aprimoramento e manufatura, tá? Muito importante também. Combate, que eu sei que vocês querem saber, que é muito interessante também. Ganho de level, qual vai ser a projeção durante o Sage, além de detalhamento do ganho de Atlas, entre outras coisas. Então fica ligado, valeu, falou e tchau!